Vidas negras importam. Fim. Se tivesse o que comer, ele não mataria. Se não tivesse doente, talvez também não. Ele iria tossindo mesmo agora, porque estava sem opções. Entre uma respiração ofegante e outra, cambalearia com a faca presa na calça moletom. Levaria no bolso o único retrato impresso da família que morreu tossindo. Mataria o presidente, respeitando o estilo do pai nordestino. Renegaria, enfim, o estilo burguês de viver. Fim, Kátia Moraes. Notas de escurecimento gerações. Salve! Eu ofereço essa boa conversa que vamos ter para Priscila Argolo, Thay Fernandes, Andressa Maciel e Júlia Fernandes. E lembrando que essa conversa ela tem o apoio da nossa web rádio. Todas as terças, às 20 horas, e todas as quartas, às 17 horas, todo mundo pode ver e rever essa mesma conversa. E hoje nós temos o grande prazer de chamar aqui para a roda, para a conversa, Janaína Nascimento. Salve, Janaína, bem-vinda! Chega junto, querida, bem-vinda! O microfone, querida. É isso. Olá, boa noite a Olá! todos, todas e todes. É uma alegria, é uma honra, estou muito feliz com esse convite e de estar aqui com você para esse bate-papo. E o que agradeço a sua gentileza, a sua disponibilidade da gente poder conversar sobre seus escritos e sobre literatura negro-brasileira, literatura, sua literatura. Então, Janaína, por gentileza, se apresente. Eu sou Janaína Nascimento, sou filha da Ana Maria, sou neta da dona Arlete, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu sou cria de Parada de Lucas. Hoje eu moro em Duque de Caxias, região da Baixada Fluminense, também do Rio de Janeiro. Sou escritora, sou poetisa, sou pedagoga, né? Articuladora cultural, especialista em ensino de história da África. Faço parte de alguns movimentos, que mais à frente eu vou falar sobre eles, né? Sou do movimento cultural, né, Rolê Literário, faço parte da Sociedade Literária do Morro do Castelo e organizo um sarau de literatura negra feminina, né, literatura erótica, chamado Sarau Vingando Ismênia. Atualmente eu sou professora dos anos iniciais da rede municipal aqui de Duque de Caxias. Querida, desculpa, você deu tantas pontas para começar a conversar, né? Então fica muito interessante. Mas aí eu queria, você vai voltar na sua história, isso por gentileza, eu acho que a sua história tem Sim. o que é esse sarau vingando Ismênia, por gentileza. Oh! Ai, gente, o Sarau Vingando Ismênia, ele surgiu em novembro do ano passado, né? Eu fui uma das curadoras, juntamente com outros amigos que também fazem parte do rolê literário, né? Que gentilmente me convidaram, na época eu nem fazia parte do rolê, hoje eu sou rolezeira também, para essa curadoria, né? Desse quintal literário do terceiro Viradão Suburbano, que é um evento bem bacana, né, que ocorre em vários lugares no Rio de Janeiro. E aí ele tem literatura, tem música, tem muita arte, muita cultura, né? Então, dentro desse quintal literário, surgiu a ideia de um sarau de literatura erótica feminina, né? Porque já é uma das vertentes da minha literatura, né? Eu escrevo poesia erótica, geralmente divulgo na minha página
do Instagram, né? Geralmente a gente brinca, né? Dizendo que é o sextor, né? Então, às sextas-feiras o pessoal já espera. Enfim, e aí eu comprei a ideia, né? Do Valentim, do Felipe Valentim, que é conhecido nas redes como escritor suburbano também, e é um dos idealizadores do Rolê Literário, e coloquei para frente. Chamei algumas mulheres maravilhosas, escritoras, poetisas, muitas delas da área da educação, e todas elas toparam esse desafio, né? E essa apresentação ela ocorreu no terraço do Imperator do Meyer, numa sexta-feira, olha isso. A gente incendiou esse terraço. E o mais bacana, porque muitas pessoas iniciaram essa movimentação literária em meio à pandemia, né? Eu vou conversar mais um pouquinho sobre isso e eu fui uma delas. E muitas dessas mulheres, éramos em 11, nunca haviam sequer recitado em público, no ao vivo, somente pela internet. Então, foi muito bacana. E o porquê Vingando Ismênia, né? O Fábio, que é outro integrante, né, do movimento cultural Rolê Literário, ele fez uma correlação com uma obra de Lima Barreto, porque Lima Barreto era o grande homenageado do Viradão Suburbano, né? Então, a personagem Ismênia, ela está presente na obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que foi uma mulher forjada pela família, para o casamento, fez disso o grande projeto de vida dela, e Cavalcante, seu prometido, a repele. Então, isso leva a personagem à loucura, posteriormente à morte. Então, a ideia foi, por que não vingar Ismênia? E todas as mulheres que passam, principalmente nesses tempos de tanto retrocesso, por processos de violência e tentativas de silenciamento. Então, essa foi a nossa primeira vingança. Então, o que era para ser um sarau apenas para esse dia, né, para o quintal literário do terceiro Viradão Suburbano, acabou que nos reunimos e viramos um sarau, um coletivo, um movimento que está indo à frente, né? Participamos de outras atividades, como o rolê literário no Busão de Madureira, que assim, teve vários escritores e escritoras suburbanas e da Baixada Fluminense recitando no ônibus, outros saraus. E, coincidentemente, né, agora, nessa semana, nós vamos participar de um evento muito bacana, que é o Somos Todas Marias, né, que vai ter também uma exposição chamada Rio Delas, e o nosso sarau ele vai se apresentar. Né? Então, o sarau está aí, está firme, a gente fez também uma live sobre os 21 dias de ativismo contra o racismo, né? Então, assim, é um sarau que inicialmente ele foi criado no intuito de falar sobre o prazer feminino, mas nós não estamos em caixas. Nós falamos sobre vários outros assuntos. Nós falamos sobre maternagem, nós falamos sobre racismo, nós falamos sobre amor, nós falamos sobre memórias da infância e fazemos várias outras vinganças, né? Então, basicamente, é disso que se trata o sarau Vingando Ismênia, que é algo que eu organizo com muito orgulho, com muito carinho. Hoje somos em 10, né? 10 mulheres maravilhosas, mulheres incríveis, que eu admiro, que eu amo, e é muito bom caminhar e realizar com elas. Agradeço sua gentileza dessa antecipação dessa informação muito legal, querida. E aí, continue. O que veio antes de vingar Ismênia? O que veio antes de vingar Ismênia, né? Falando dessa movimentação literária, né? Mesmo antes de começar a publicar os meus escritos, né? Através de outros movimentos culturais e coletivos, eu já tinha contato e amizade com outros escritores e escritoras, né? Principalmente do subúrbio e da Baixada Fluminense, né? Antes da pandemia, eu trabalhava em uma instituição qualificadora em um projeto para jovens aprendizes, né? Vou voltar um pouquinho, né, antes da pandemia, para que
vocês entendam, né, como surgiu essa movimentação. E aí, com esses jovens, eu tinha a possibilidade de trabalhar temáticas que geralmente não são tratadas na escola tradicional, né? A gente falava sobre políticas públicas, ações afirmativas, tratávamos sobre racismo, sobre violência policial, dentre outras questões, utilizando diversos tipos de linguagem, né? Eu tinha muita liberdade nesse sentido. E essa instituição, ela tinha anualmente, olha isso, um concurso literário, geralmente com temáticas assim muito bacanas, atuais, né? A maior parte desses jovens eram jovens negros, muitos deles em vulnerabilidade. E antes desse concurso, antes de darem o start nesse concurso, geralmente a gente fazia uma sensibilização com esses jovens, né? Uma semana voltada para a literatura, geralmente de acordo com o planejamento pré-estabelecido, mas eu sempre modificava o planejamento e trazia algumas coisas diferentes. Bom, a premiação desse prêmio literário, para você ter uma ideia, geralmente é na Academia Brasileira de Letras, né? Então, o que ocorreu nessa sensibilização, né, que foi em 2019, no último ano que eu estive nessa empresa, no penúltimo, né, eu saí em 2020, meio à pandemia. Alguns desses jovens falavam para mim, Janaína, mas eu mal leio, eu não me interesso pela leitura, como que eu vou escrever algo para um concurso literário, né? E aí, né, isso daí bateu muito forte, né? E eu tinha que, de alguma forma, provar e mostrar para esses jovens, né, que para fazer e apreciar a literatura não precisa ser membro da Academia Brasileira de Letras. Todos nós temos histórias para contar. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam sentir pertencimento, porque muitas pessoas não se interessam pela leitura porque não se enxergam, né, dentro desses livros. Quando eu paro e penso na minha infância, então, eu sou uma mulher de 43 anos, né? Então, eu fui uma criança dos anos 80, né? Início dos anos 90. Então, eu aprendi a ler e escrever cedo, entre 4 e 5 anos. Eu era apaixonada pelos livros desde sempre, né? A minha mãe achava isso estranho. Chegava ao ponto da minha mãe falar, menina, vai brincar, larga esses livros, né? De tanto que eu ficava ali apaixonada com os livros e com as histórias em quadrinhos, mas não me reconhecia nessas histórias, né? Eu sempre trago uma lembrança, uma memória da minha infância sobre uma cartilha, né? Chamada O Sonho de Thalita. Não sei se você vai lembrar. E aí, a única personagem negra que tinha nessa cartilha, eu estou falando, não sei se você vai lembrar, não sei nem sua faixa etária, olha aí, não sei se você vai lembrar. Querida, a minha cartilha é o Caminho Suave, então é bem antes ainda do que essa cartilha. Que a gente descobre que o caminho não era tão suave. Não é nada suave. Nada E suave. a única personagem negra que tinha nessa cartilha era a diva, né? Em todos os textos, tudo era culpa da diva. Muitas coisas assim, nada a ver. Um texto que não tinha nenhuma conexão. E aí, no final, todos riram da diva. A diva era sempre a chacota, a diva era sempre a que fazia as coisas erradas, né? Então, se eu não conseguia me ver nesses escritos, quanto mais pensar em ser escritor algum dia, né? Porque quando a gente pensa, no geral, num escritor, a gente pensa o quê? Naquele homem branco, mais velho, heteronormativo, que mora aqui, por exemplo, no Rio, na Zona Sul ou na Barra da Tijuca, e tem tudo ali à disposição dele, né? Mas voltando aos jovens. E aí eu precisava trazer esse pertencimento para esses jovens. Então, o que eu fiz? Trabalhei contos de Conceição Evaristo, né? E assim, turmas com 70, 50 jovens ou mais, muitas vezes a gente tinha um jovem apenas, ou dois, ou nenhum que conhecia Conceição Evaristo. E aí trazia biografia, trazia foto. Na época eu trouxe a questão relacionada à Academia Brasileira de Letras e a candidatura, enfim. E aí fui trabalhando esses contos. E é uma escrita que sangra, né, realmente. E aí os jovens se identificaram. Eu fiz um trabalho com eles na época onde eles escreveriam contos e crônicas, mas sem se identificar, e depois, na apresentação, outro colega leria.
Então, você imagina o que saiu de dentro dessa escrita, né? E aí trabalhei outras linguagens, reportagens, jornal, notícias boas também. E o que eu fiz em relação ao pertencimento para além da Conceição Evaristo? Eu trouxe esses meus amigos da literatura suburbana, da literatura da Baixada, para que eles conhecessem suas crônicas. Então, ao invés de trabalhar com esses escritores, né, que têm notoriedade, brancos, naquele estilo que a gente conversou, eu trouxe quem? Eu trouxe Dandara Suburbana para que eles conhecessem, eu trouxe Felipe Valentim, eu trouxe Diego Bração, eu trouxe André Gabé, eu trouxe Neliana Silva, eu trouxe Dandara Barbosa, eu trouxe Leandro Leal, né? E por aí vai. E aí a identificação também foi maravilhosa. E aí, no dia que eu fiz o trabalho com essas crônicas, assim, a gente já pega para uma literatura com crônicas mais leves, mostrando, né, que esse cotidiano ele também pode ser divertido. E aí pensa, esse jovem que mora em Duque de Caxias, vendo que tem um escritor ali naquele meio que também mora em Duque de Caxias, que pega trem, que pega ônibus, e que traz essas histórias desses perrengues, dessas delícias, dessas alegrias, também ali dentro, e também mostrando que a gente não deve ficar limitado, né? Que as nossas narrativas, né? Elas não se resumem à dor, né? A gente também tem momentos felizes, a gente tem histórias de amor, a gente tem histórias divertidas. Enfim, saíram textos maravilhosos ao longo desse trabalho com esses jovens em turmas diversificadas, e a maior parte desses jovens se inscreveram para o concurso literário, né? E aí o que acontecia, né? Também esses jovens, toda essas conversas, né? Porque eu trabalhava sempre numa perspectiva antirracista, participativa, na circularidade, onde eles traziam o cotidiano deles nos outros encontros também, nas outras temáticas. Isso daí foi me trazendo memórias silenciadas, sabe? Da infância, da juventude, e eu fui acumulando aquilo. E alguns desses amigos escritores que já sabiam que eu escrevia algo começaram a falar: Janaína, você precisa jogar esses escritos para o mundo, né? Até que, depois de algum tempo de casada, eu me separei, enfim. E aí, depois disso, eu tive um novo amor, um amor baiano, e esse amor me inspirou e eu comecei a escrever cartas, né? Eu sempre gostei de escrever cartas de amor, cartas para amigo. E aí ele ficou doido quando leu aquilo, né? Para além de gostar, de se sentir lisonjeado, ele falou: Janaína, mas isso aqui é diferente. Isso daqui não é só uma carta de amor. Gente, você tem talento, isso é diferenciado. E aí foi, o romance acabou, né? E aí, mais à frente, continuou essa comoção até que eu, né? Muitos não acreditam, mas uma pessoa tímida, tomei coragem, mudei a minha página do Instagram, né, de Janaína Nascimento, para Escrevivências da Alma, né? Escrevivências, logicamente, em homenagem à Conceição Evaristo, né, que cunhou esse termo, né? E da alma, porque a minha escrita ela é assim, ela é intuitiva, ela vem da alma, ela vem do coração. E aí eu comecei primeiramente a divulgar meus textos, e aí depois comecei a escrever poesias, né? Essa é a base dessa página que se chama Escrevivências da Alma. Geralmente eu trago crônicas, trago poesias, divulgo poesias inéditas semanalmente. E daí eu comecei a fazer outras coisas nessa página, né? Pensando nessa questão da literatura e pertencimento, eu vejo que a gente precisa tirar o nós por nós do discurso e trazer isso daí para a prática. A gente precisa enaltecer e fortalecer os nossos. Então, eu criei no ano passado uma série chamada Literatura e Pertencimento, que inicialmente era com escritores aqui do Rio de Janeiro, né? Da periferia, da Baixada, do subúrbio, das favelas, onde eu trazia em um dia biografia, né? Que é muito importante, e de todos esses escritores com os jovens, eu trabalhei biografia, foto, né? Trazendo tudo que eles fazem, agregam, e no dia seguinte um texto desses escritores e dessas escritoras,
e aí comecei a gravar alguns vídeos também. Eu gosto muito de documentários, né? Tenho amigas que me chamam de a louca dos documentários. Comecei a escrever também sobre alguns documentários, resenhar alguns livros, e aí as coisas foram surgindo e acontecendo. Isso no ano de 2020, né? Em meio à pandemia, onde eu precisei me reinventar, né? Porque, na realidade, eu perdi meu trabalho, né? Por conta da crise gerada pela pandemia, mandaram quase todo o corpo pedagógico embora dessa empresa, né? Da Baixada Fluminense, né? E aí, depois disso que eu comecei a escrever, a divulgar, me reinventar, e foram surgindo oportunidades através da escrita, como relatoria poética, e por aí foi. E aí, quando chegou no finalzinho de 2020, início de 2021, a Márcia Odara, que também é escritora, está em praticamente quase todas as antologias que eu participo, né? Ela me apresentou a Rosana Rodrigues, que estava, na época, organizando a antologia Que Toda Palavra Dita ou Escrita Seja Amor, que é esse livro. E aí a menina que sempre gostou de livros, mas não se via nos livros e nem como escritora, né? Participou da primeira antologia, né? E aí foram surgindo outras, né? Porque esse meio é bem interessante, né? Porque a gente vai se fortalecendo e a gente vai conhecendo outras pessoas, né? E aí a própria Rosana me indicou para a Lígia Helena de Carvalho, e aí eu publiquei no Sintonia Cultural, né? E aí depois conheci Pedro Paulo Machado, que é o presidente da Sociedade Literária do Morro do Castelo, um grande parceiro na literatura e na vida, né? E aí foi quando eu publiquei meus primeiros contos nesse livro chamado Vozes na Margem, Vozes da Margem, Narrativas Fora de Centro, que é de organização do Pedro Paulo Machado e da Ana Érique. Nesse livro, eu tenho 2 contos. Um se chama Ascensão e Queda de Wallace, onde eu traço um paralelo entre os bailes funk de corredor aqui do Rio de Janeiro da década de 90 e o varejo de drogas, né? Falando dessa trajetória do Wallace, juntamente com a Juliana, que é a outra protagonista, né? E Janaína, tem... por Oi! gentileza, algumas explicações que você passa Sim. para os nossos, quem está nos assistindo ou nos ouvindo fora do Rio de Janeiro. O que é baile funk de corredor? Nossa, bailes funk de corredor eram bailes que eu frequentava na minha juventude, quando lá na década de 90, né, entre 93 e 94, esse conto se passa nessa época, que eram bailes que eram divididos em galeras, lado A e lado B. Então, para além da música, da dança, dos festivais de rap, dos festivais de galera que tinham premiações, né, existia também o corredor, a briga no baile, né? Então, esses rapazes que brigavam nesse corredor, eles eram conhecidos como pichados de baile, né? Então, quanto mais eles batiam, né? Quanto mais eles se saíam bem nessas brigas dentro desses bailes, eles tinham um status maior, eles eram bem vistos, né? As meninas da época queriam ficar com esses rapazes, né? E quando a gente para e vê, era uma forma de descarregar toda a violência sofrida dentro da sociedade, né? Era ali que se descarregava. E também tem uma questão bem importante, Plínio, que naquela época era ali que a gente aquilombava, era ali que a gente sentia pertencimento junto com essa galera, sabe? Era ali que o rapaz se sentia bonito, era ali que eu me sentia bonita, cortejada e, para além de tudo, protegida pelas pessoas da minha galera, não só ali, porque era realmente uma irmandade, sabe? Então, a gente tinha essa defesa, a gente tinha essa proteção, a gente sentia esse pertencimento, e era ali que a gente se divertia, nas matinês de domingo, né, nas noites de sexta, nas noites de sábado. Tem até um documentário que fala sobre isso de 94, eu acho que é Rio Funk, se eu não me engano, que eu até falei sobre ele na minha página,
que ele foi gravado em 94 e ele é bem interessante, porque para quem quiser se aprofundar, né, porque ele traz todo esse panorama, né? Então essa história ela começa nesses bailes funk de corredor, né? E aí eu vou trazendo de forma leve para que as pessoas entendam, né? Porque como você trouxe, eu acabei passando direto, mas muitas pessoas não têm o entendimento do que era, né? Muitas que não viviam aqui ou outras que nasceram depois, não compreendem, né? E aí é isso, essas trajetórias que se encontram no baile funk de corredor, depois elas tomam um rumo diferente, né? Porque o Wallace ingressa no tráfico e a Juliana ela segue a vida fazendo outras coisas, vai para a universidade, trabalha, enfim. Então é um paralelo entre essas histórias e aí tem essa questão da meritocracia que é uma falácia, tem a questão das oportunidades, tem muitas questões envolvidas nesse conto. Ele é o primeiro que eu escrevi e confesso que ele é um dos meus xodóis, né? E nesse livro também eu tenho um conto chamado Memórias Escondidas de Jamile, que aí eu falo sobre abuso e hipersexualização de meninas negras, né? Então, esses dois contos estão nesse livro, Vozes da Margem, Vozes na Margem, Narrativas Fora de Centro. E aí, com a Janaína, Rosana... já, Oi. nessa sua, eu acho justo, eu acho legal você fazer essa, mostrar, mas fale pra gente também, aproveita, faça o serviço, avise onde a gente pode conquistar, se está esgotado, se eu tenho que pedir para Ah, coisa, sim, eu vou falar. por favor. Esse livro aqui dá para comprar no site, né? Ele é da editora Alferates e dá para comprar no site da Livraria Dante. Consegue se comprar online. O que toda palavra dita ou escrita seja amor, eu não tenho mais volumes dele, mas a Rosana Rodrigues, né? Depois eu posso passar o arroba dela, o contato. Ela tem ele disponível para venda, né? Aqui eu tenho 3 poesias. E esse livro, ele foi... A Rosana, coincidentemente, também recebeu, nesse final de semana, uma premiação sobre esse livro, né? Eu não pude ir, mas ela esteve lá representando a gente. E aí teve o que toda palavra dita ou escrita seja amor, volume 2, também, que é a continuidade desse projeto lindo. Aqui eu participo com um conto que se chama O Amor da Menina de Oxum e o Filho de Oxóssi. É um conto bem bonito também. Com a Rosana também publiquei nesse livro, que eu também fiz, né? Fui uma das escritoras a fazer o prefácio, que se chama Nossas Linhas Negras na Pandemia. Aqui eu tenho um conto, né, que fala sobre a questão da paternidade, né, de uma menina que cresceu sem o pai e ele foi morto pela violência, né? Esse daqui também a gente consegue comprar com a Rosana, que é organizadora. E para fechar, né, dos livros já publicados, eu recebi um convite lindo da Elisandra Souza e da Yara Aparecida. A Elisandra, você com certeza conhece, é uma maravilhosa aí de São Paulo, que já está há mais de 20 anos nesse corre da literatura. E ela tem uma página maravilhosa chamada Literatura Negra Feminina. E aí, ainda em 2020, naquela época da vergonha total, ela fez uma ação nessa página, onde mulheres enviavam vídeos recitando poesia. E aí eu recitei nesse vídeo uma poesia que eu gosto muito, né, que é o Porquê Escrevo. E aí, depois de um tempo, a Elisandra entrou em contato comigo e falou: Janaína, eu tenho um convite para te fazer. Daqui a algum tempo a gente vai voltar a conversar. Olha, Plínio, eu não fazia ideia do que seria, mas com ela eu estaria junto. E aí veio esse convite para essa antologia linda, que se chama Literatura Negra Feminina, Poemas de Sobrevivência, organização da Elisandra Souza, da Yara Aparecida, onde tem 30 mulheres, né, maravilhosas. E é um livro que foi feito com tanto cuidado, sabe? Essas ilustrações da Sil. Elas fizeram uma linha do tempo com literatura negra feminina
sabe? Desde lá de 1800, desde a Maria Firmina. É uma linha do tempo que tem desde o tempo da Maria Firmina, chegando até o ano de 2020, né? João, eu estou tendo o prazer de recebê-las todas. Então, eu também, esse livro é um norteador do convite. Eu tive prazer, né? Tive prazer. Ai, que Tem, maravilha! tem a Masa, tem várias que são amigas, são Sim, eu acho que queridas. você conversou com a Helene Cardoso também, maravilhosa, da Bahia, minha amiga querida. Não, peguei, tô pegando de A a Z, assim, tô chamando e todas têm aceitado, eu tenho agradecido muito, muito a gentileza. Por quê? Principalmente tira aquele foco, que eu acho importante essa história. O Rio de Janeiro são vários rios, como os vários São Paulos temos aqui, Sim, e tem vários rios femininos e vários São Paulos femininos. A gente está em Santa Catarina e pula para Bahia, de Bahia para o Ceará, Ceará volta para cá, tá no Rio, bate. Então faz essa passagem, sendo que Elisandra já veio o ano passado, né, no nosso escurecimento, assim, quando estava saindo. muito Então estou tendo bacana. prazer de ouvi-las. E aí eu queria, antes de você continuar a sua elencar, que você declamasse alguma coisa, querida. Oh, maravilha. Vamos lá. Por favor. Eu vou começar. O primeiro que eu vou trazer, né, é um carinho, né, para as pessoas que estão do meu lado, né, que me fortalecem, que rezam por mim, que são fundamentais para mim nessa caminhada, né? Como a gente costuma dizer, o nós por nós, saindo das redes, né? Saindo do que se escreve e indo para a prática. Ainda bem, gente como a gente não se encontra a cada esquina. Luz para os dias, deleite que faz brilhar a retina, gente gostosa, que irradia boas energias. Ainda bem que a gente tem a gente. Ainda bem que existem outras formas de amar que não são tão adoecedoras e destrutivas como as do Ocidente. Ainda bem que tem gente da gente que demonstra afeto através dos pequenos detalhes. Seja através de um sorriso, um afago, uma reza, um poema. A solidão, a rejeição fazem parte desse projeto que nos causa dores profundas desde a infância. Amar como os nossos ancestrais é libertador. Precisamos. Com leveza nos acolher, demonstrar, dizer, escrever, gritar para o mundo que o amor, em sua essência, também é cura para as nossas múltiplas dores. Ótimo, ótimo, querida. Por favor, continue. E aí, assim, tudo foi acontecendo de uma forma assim bem rápida, né? Quando eu comecei a divulgar meus escritos no Instagram e fazer essas séries, né? Apesar de muitas pessoas me verem nesse lugar, né? Eu não me via publicando. Na realidade, eu não me via como escritora, né? A gente tem muitas vezes essa síndrome do impostor e da impostora. E aí eu vou contar um caso que é engraçado, né? A primeira live que eu fui convidada a fazer, depois dessa movimentação literária, foi com a Vanessa, né? Que também é uma articuladora cultural, está em muitos grupos de leitura, Vanessa Muniz, né? E ela é uma educadora popular bem importante aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Ela atua com reforço escolar, enfim. Fizemos uma live para falar sobre esses processos de escrita. E aí, no card, para mandar minha bio, foi aquela coisa, eu falei, gente, eu não queria aparecer, olha isso. Eu achava que seria arrogante colocar que era escritora. E aí, eu falei para a Vanessa,
né, colocar aspirante a escritora e tal, mas ela não colocou. Ela colocou escritora, que eu me lembro. E aí, em meio à live, que assim, várias pessoas que eu amo, que eu gosto, que me fortalecem, estavam, né? E aí eu vim com esse papo de que era aspirante a escritora. E aí, quando terminou a live, a Carolina Rocha, né, conhecida nas redes como Dandara Suburbana, que já passou por aqui também, ela me chamou e me deu uma bronca. Ela pegou e falou: nunca Super. mais faça isso. Você é escritora. Nunca mais eu quero ver você se auto-intitulando dessa forma. E aí foi. E daí por diante, eu nunca mais fiz isso. Me reconheci, né? E por aí foi. E aí, trazendo já esse link com ela, há pouco tempo, né? Esse ano saiu um e-book lindo, que é o Laboratório de Narrativas Femininas, que saiu pelo SESC. Ela é uma das organizadoras, junto com a outra Carol e com a Tati. E, assim, esse projeto, ele acabou surgindo através de um ciclo de oficinas que ela fez, né? E as meninas do SESC se encantaram com a nossa escrita, né? E resolveram fazer 2 outros projetos. Um que foi um mini documentário, onde algumas das participantes das oficinas foram convidadas, eu fui uma delas, e o outro é esse e-book lindo. E para esse ano ainda tem a antologia do Rolê Literário, que vai sair em breve, com escritas suburbanas, né? Ainda não falei o que é o Rolê Literário, mas vou falar. O nome dessa antologia será Encruzilhadas Suburbanas, né? E, assim, vai ser lindo esse projeto. E eu também fui uma das escritoras classificadas para o Prêmio Conceição Evaristo de Literatura Negra Feminina, da editora Metanoia. Então, é um livro lindo também. Eu vou estar com 2 poesias nele, com outras mulheres incríveis, né? Como a Thaís Espírito Santo, como a Margue Anjos, dentre outras, né? A Paula Ferraz, que também é do Vingando Ismênia. Então, basicamente é isso. Tem um projeto também de um livro solo de contos, né? Que eu quero jogar esse projeto no mundo ainda esse ano, né? Essa é a minha intenção. Sim, e agora pedir para você declamar mais outro, um conto, alguma coisa aqui, querida. Por favor. Vamos lá. Eu acho que eu vou ler um trechinho de Ascensão e Queda de Wallace, né? Para tirar Como um você pouquinho quiser, dessa. como você quiser. Só antes, e para quem está prestando atenção no que a Janaína está falando e tentar anotar, né, vai estar aqui na descrição todas essas e outras informações, mas principalmente eu peço para que assine o canal, né, para que a gente possa, essa conversa que é importante, né, ela repercuta mais gente ouça, mais gente entenda, mais gente se estimule e não precisa tomar uma bronca da Dandara. Né? E você, né, pare, você é escritor, você escreve, você é escritora, você não precisa, né, a Dandara ameaçar de agressão, né? Porque é isso que muitas vezes precisa fazer, né? E, na realidade, era o que eu fazia com os meus jovens, né? Olha que doido o lugar que a gente se coloca, né? O lugar onde os atravessamentos do racismo nos colocam, né? Na verdade, é isso. Então, vamos lá. Ascensão e Queda de Wallace, né? Conto que está no livro Vozes da Margem, Vozes na Margem, Narrativas Fora de Centro. Vou ler um trechinho dele. O ano era 1994. E os bailes funks de corredor estavam no auge do sucesso no Rio de Janeiro. Naquela época, os bailes funk e os bailes de charme eram a maior concentração de jovens negros por metro quadrado. Para um jovem favelado e das zonas periféricas, era impossível não ficar fascinado pelas caixas com som de estrondar e em ver pessoas com aparência e origens parecidas. Eles chegavam tímidos na primeira vez. Em pouco tempo já estavam no meio da galera, fazendo trenzinho, gritando o nome de sua galera com orgulho, cortando papel e enchendo bolas para os famosos concursos de rap ou de galeras realizados nesses bailes. Naquele espaço, as jovens se sentiam lindas de verdade. Eram cortejadas. Sabe o pertencimento?
Era isso que eles sentiam durante aqueles momentos intensos. Era essa a rotina de muitos rapazes e moças nesse tempo, seja nas madrugadas de sexta e sábado ou nas famosas matinês aos domingos. Os bailes de corredor eram divididos em lado A e lado B, dependendo da localidade onde se morava. O baile tinha uma divisão imaginária. Entradas diferentes para o lado A e para o lado B, e no meio tinha um famoso corredor, com alguns seguranças, com cacetetes fazendo a contenção. No geral, meninas não iam para o corredor brigar, mas para os meninos era uma forma de autoafirmação, de elevar a autoestima e o conceito lá para cima, seja na comunidade onde estavam inseridos, seja com as jovens que preferiam ficar com os pichados de baile, que eram aqueles rapazes que levavam a melhor nas brigas. Tudo que é divulgado hoje em noticiários e na internet já existia. Repressão, violência policial, falta de oportunidades, olhares tortos da sociedade. Como poderia um som de preto, de favelados, não ser atravessado pelo racismo? O corredor era o jeito desses jovens descarregarem de alguma forma a maneira com a qual eram violentados diariamente pelo racismo e pela desigualdade. Um trechinho. Só para dar gosto, né? Porque já ficou assim, eu já estava sentando, falei, agora vai, vamos lá. Beleza, para dar um gostinho, para gerar essa curiosidade. Parabéns. Vamos lá. Novamente, como que eu conquisto esse livro? Onde está esse conto? Esse livro, Vozes da Margem, Vozes na Margem, Narrativas Fora de Centro, com organização de Ana Érica e Pedro Paulo Machado. Ele é da editora Alferax e ele está disponível na livraria virtual, Livraria Dante. Ok? No site da Livraria Dante. De quando é esse livro? 2000 e quanto? Esse livro ele foi lançado no ano passado, né? E ele também é uma parceria com a Sociedade Literária do Morro do Castelo. Legal. Que eu sou uma escritora residente, né? Eu ocupo a residência 5, que tem como patrona Carolina Maria de Jesus. Parabéns, querida. Parabéns, parabéns. Parabéns. Querida, a gente vai fazer um intervalinho, se você não se importar, mas... Maravilha. Antes disso, eu quero que você leia um poema para a gente, para dar esse gosto. Eu vou ler um poema aqui, do livro Que Toda Palavra Dita ou Escrita Seja Amor. Deixa eu só achar aqui a página. Que se chama Oxum em Mim. Em teu colo, descanso, desago. Sinto a sua doçura, proteção e a energia do seu amor vibrando intensamente em mim. O que chamam de intuição é sua voz certeira, soprando no meu ouvido, me livrando dos perigos da vida, das maldades e das traições. Quem me olha enxerga de longe o seu brilho. Passeio pela inveja, assim como minha rainha dançou seu Ijexá em brasas disfarçadas de tapete de pétalas de rosas. E mesmo com os pés chamuscados, sigo altiva, fortalecida, encarando de frente as adversidades que surgem em minha vida. O que insinuam ser vaidade é exercício de autocuidado. Sigo lavando minhas joias antes de pensar em cuidar de qualquer pessoa. Através do ABB, me inundo de sabedoria ancestral. Observo de perto os passos de quem me tem inimizade. Nesse reflexo, também me admiro e me enxergo bela e completa do jeitinho que sou. Aprendi que, se não olhar para mim mesma com afeto, não tenho como amar quem quer que seja. Sou filha da dona da sensualidade e do encanto,
capaz de exterminar um exército inteiro sem empunhar uma arma. Sei ser doce, gentil, a melhor parceira que pode existir nessa vida. Mas não se engane, sou capaz de descobrir até o que eu não quero. Sou girassol de mamãe, valiosa como ouro, uma mistura instigante de mel com dendê. Se quer adentrar nesse rio, tem que ser recíproco. É melhor não dar vacilo, pois águas calmas também provocam afogamentos e podem ser fatais. Oba! Oba! Então vamos lá, para a gente respirar um pouco desses textos, dessas poesias, vamos aí para o nosso Estante Preta. Né? Lembrar essas indicações, todas essas de livros escritos ou relacionados importantes com personalidades negras aqui muito importantes. Interessante, estou falando muito importante porque somos importantes. Somos escritoras, somos escritores, né? Como diria a Carol, né? Somos escritores e a gente não pode esquecer disso. Gostei. Eu vejo ela chegando e caminhando, lógico, virtualmente, mas ela enchendo a tela e falando, você não fala mais isso, né? É isso. Vamos lá. Nossa primeira indicação da nossa estante preta é o Quincas Borba de Machado de Assis. Esse livro ele foi publicado em 1881, né? É um romance machadiano que coloca o dilema de personagens brancos, né? Principalmente, mas é uma crítica de um homem negro, né? Aquela sociedade capitalista, né? Essa sociedade de transição do século XIX para o XX. Machado de Assis, né, ao narrar a transformação pacata da vida de Rubião em um herdeiro capitalista que atrai os mais diversos tipos de interesseiro, encontrando no caminho o amor e a loucura. Machado ele constrói uma história na qual o leitor contemporâneo reconhece personas que estão na sociedade brasileira até hoje. Né? Essa edição, né, ela conta com as ilustrações de Samuel Saboia, um artista de Recife, e tem o texto de apresentação do Emicida, com pós-fácios, com discussões, né? É muito além de um simples livro, né, Quincas Borba, mas ele tem considerações que abrilhantam muito mais um dos, ou maior escritor, né, um primeiro grande escritor negro. Estamos construindo outros e mais outros virão, mas Machado de Assis é o nosso Exu. Continuando nessa mesma linha de texto de Machado de Assis, só que agora é um alienista, né, baseado num conto do Machado de Assis, e essa é uma revista em quadrinho, né? E esses personagens, né, o alienista, essa história ganha vida através dos artistas plásticos Fábio Moon e Gabriel Bá, são os gêmeos, né? Que ela conta aquela história que todo mundo sabe, né? Do médico Simão Bacamarte, que é um homem frio e impenetrável. E a cada dia se envolve mais no estudo da mente humana. E com os estudos essas investigações sobre os transtornos psíquicos de sua cidade natal, Itaguaí, né? E assim Simão funda a Casa Verde. E esse é muito interessante. Esse livro, né, esse conto alienista, ele tem 3 ou 4 boas adaptações, essa do Fábio e do Gabriel, muito boa, e existem outras também muito boas, trazendo todas essas gamas dessas histórias, né, do alienista de Machado de Assis. Saiu pela editora Quadrinhos e Companhia. O texto do alienista é de 1882. Continuando nessa linha de quadrinhos, tem o Província Negra, com roteiro de Khaled Cambur, né, roteirista, né, e animação, e professor de língua portuguesa e literatura, e a arte de Crisúlio. Província Negra é um álbum de história em quadrinhos que retrata a cidade de São Paulo na metade do século XIX, onde um personagem real,
o advogado negro abolicionista Luiz Gama se vê envolvido injustamente no assassinato de um escravagista. Ao desvendar a trama, Gama escancara a ideologia que sustentou a escravidão na nossa sociedade e que de alguma maneira ainda ecoa em nossos dias. É uma ficção, mas baseado em um personagem real, e esse é um livro muito potente, né? Para toda essa história e todo esse olhar que nós estamos fazendo sobre o Luiz Gama, esse olhar que Khaled e o Chris trazem do Luiz Gama é poderoso e é importante. Essas são as indicações hoje, né, da nossa Estante Preta. E agora vamos continuar, né, com a Janaína. Continue, querida, por favor. Vamos voltar com poesia? Por favor, volte e falando do rolê. Tem que lembrar de falar do rolê. Precisamos. Águas de prazer. Corpo templo, corpo livre, corpo que amo, corpo com que me amo, corpo com que vivo. Corpo de grandiosas formas, não mais silenciadas ou punidas, que transbordem energias intensas através de líquidos e palavras fecundas. Corpo negro, corpo belo, recebendo e proporcionando amor e bem-querer, que não mais se deixa aprisionar pelos padrões que segregam e violentam nossas existências. Contemplo esse corpo no espelho, me excito com a imagem que vejo, o erótico exala pelos meus poros. O cheiro de cio inebria meus sentidos. Me sinto, me provo, me percebo, me toco, latejo, melo, me desejo e me arrepio por inteira. Em uma infinidade de possibilidades de gozo, passeando pelas curvas desse corpo, hoje não mais reprimo e nem escondo minhas águas de prazer. Esse poema está no e-book Laboratório de Narrativas Femininas, que pode ser baixado de forma gratuita, né, através lá do site do SESC, né? E isso estará na nossa descrição. Na sua descrição já vai estar todos esses caminhos maravilha! e E descaminhos. é interessante que o Fábio Carvalho, né, que é um companheiro da Sociedade Literária e do Rolê Literário, ele, inspirado nesse poema, ele fez um Poetrix, que está no livro Poetrix e Poemas Avulsos. Eu fiquei tão feliz, tão lisonjeada, né, da minha escrita inspirar um outro escritor tão maravilhoso como Fábio e sair uma escrita linda, né, um Poetrix lindo, né, que eu acho uma técnica tão maravilhosa. Eu, particularmente, os meus poemas, eles não são curtos, né, eles são poemas mais longos, e o Fábio consegue com maestria, né, escrever poemas curtinhos que comunicam muito, né? E aí, falando do Fábio, que é do Rolê Literário, né, eu já vou para o Rolê Literário, que é um coletivo de escritoras e escritores, né, onde a gente busca potencializar a literatura suburbana, a literatura dos subúrbios, né, saindo dos eixos tradicionais, né, e saindo dessa questão dos aparelhos culturais, né, que geralmente estão aqui no Rio de Janeiro, no eixo centro, no eixo zona sul. A gente tem um espaço chamado Espaço Litero-Etílico Suburbano, que ele é um espaço de leitura, que ele fica num bairro em Cascadura, aqui no Rio de Janeiro, que é do lado de Madureira, né? Para quem é de fora, né, do Rio de Janeiro, Madureira é mais conhecido por causa da Portela, do Império Serrano, né, da música do Arlindo Cruz. E a gente tem um espaço litero-etílico suburbano no Bar do Papa, né, que é um bar na Zona Norte do Rio de Janeiro. E lá a gente realiza venda de livros, lá as pessoas que vão ao bar podem fazer degustação desses livros e lerem, e nós fazemos eventos também, né? A gente tem um sarau, o nosso sarau ele se chama Sarrolé,
que é o Sarau do Rolê Literário, né? Dentre outros eventos, né? Por exemplo, nesse evento que eu vou estar com Vingando Ismênia, também estarei com o Rolê Literário. A gente vai estar com um stand de livros, né? Um evento com protagonismo negro feminino. Então, dentro desse stand, a gente vai comercializar, né, e fazer a divulgação, fortalecer o trabalho de escritoras negras que organizam livros, né, que têm livros solos. Recentemente, a gente esteve na Feira Literária da Portela, né, que é a Free Portela, um evento muito bacana aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito emocionada, né, porque é a minha escola de samba de coração que me emociona, né? Então, assim, a menina que nasceu e cresceu no subúrbio, né? Hoje escreve livros e fala sobre literatura negra, sobre literatura suburbana, né? Com pessoas nesse chão, nesse solo sagrado, né? Que a Portela assim repleta, né, de personalidades importantes, de baluartes, né, que fizeram existir, né? Se hoje a gente tem uma feira literária, uma escola de samba do subúrbio do Rio de Janeiro, isso é porque os ancestrais existiram, né? Isso é porque esses baluartes eles batalharam. Então, basicamente, esse é o rolê, né? E a gente está preparando essa antologia que vai ser a Encruzilhadas Suburbanas, que o Pedro Paulo Machado vai organizar, para além da gente que é do rolê literário, vão ter outros escritores também, né? Como eu falei anteriormente, o Valentim, ele é um dos idealizadores, e agora em julho o rolê literário ele vai fazer 3 anos, né? Então, logicamente, vai ter sarau, vai ter comemoração, vai ter festa, a gente vai fechar a rua lá no Espaço Literário Etílico, e vamos comemorar muito, né? E é um prazer, sabe, caminhar com esses parceiros, com essas parceiras, né? Como o Fábio Carvalho, como o Flávio Braga, como a Márcia Odara, o Felipe Valentim, Cristina dos Santos, né? A Silvia Acuri, o Marcel, né? Escritores e escritoras maravilhosos que buscam potencializar essa escritura suburbana, sabe? Para que as pessoas também sintam esse pertencimento, para que elas possam entender que podem se enxergar nesse lugar, que podem fazer, que podem apreciar a literatura, né? Esse é o nosso maior objetivo dentro desse movimento cultural. Sim, isso, por favor, isso é o nosso trabalho. Você disse, você afirmou, você se apresentou como um trabalho também, essa questão cultural, dessa questão da história da África, com a África, essa história toda. Eu Como, sou especialista em ensino de história da África. sim, e como tem sido? Então, é muito da minha trincheira dentro das salas de aula, né? Também trabalhar essas questões, trabalhar a questão das relações étnico-raciais, né, que deveriam ser tratadas desde a mais tenra idade, e a gente sabe que nem sempre esse trabalho é realizado, né? Como eu disse antes, eu trabalhei durante algum tempo com jovens entre 14 a 23 anos, né? E pude fazer um trabalho de base muito bonito, né? Tinha liberdade, como eu falei, para isso, trabalhava temáticas que geralmente as escolas tradicionais elas não trabalham, né? Isso de forma participativa, utilizando várias linguagens, né? E hoje, em dia, desde o início desse ano, como eu falei, eu trabalho com uma turma do primeiro segmento do ensino fundamental, né? Então, hoje eu trabalho esse público, a idade diminuiu, né? E hoje eu trabalho com crianças e pré-adolescentes, né? Entre 9 e 14 anos, né? E aí, pegando essa questão desse retorno, é uma escola pública, desse retorno do período da pandemia, onde essas crianças, inclusive, além de sofrerem com essa questão da defasagem, né, do ensino, da aprendizagem, elas perderam também noções de sociabilidade, né, porque não conviveram com outras pessoas. Então, é um trabalho de base, né, e eu Nós começo... perdemos, né, Jean? Nós, É, se a gente for pensar, nós perdemos, né? A gente estranha um pouco. exatamente, todos,
vai deixar marcas em todos, né? Na gente. Olha como eu tive que me reinventar em meio a esses tempos difíceis, como várias pessoas, né? Estão aí passando por processos bem complicados, né? Porque a gente também vive um período de retrocesso, né? A gente vive um Sim, período de agravamento de várias questões, né? Onde muitas pessoas estão sentindo muita vontade para praticarem situações a olhos vistos, né? É todo dia, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente não tem um dia de sossego, né? não, Quando a gente pensa que vai respirar, vem uma notícia que parece absurda, mas aqui no Brasil, infelizmente, não é, né? Como não dá. diz Kabengele Munanga, o racismo no Brasil é o crime perfeito. É, com certeza. É um Né? crime perfeito e nós estamos recebendo uma surra a todo momento, A né? todo momento. E aí eu tenho buscado, né? Porque para mim, logicamente, todos precisamos de dinheiro, a gente precisa viver dignamente, né? Isso é o que garante a nossa dignidade. Mas a educação, para mim, Plínio, ela é compromisso social, sabe? É fazer com que essas crianças consigam articular esses conhecimentos e fazer uma interpretação da vida, sabe? Para que elas consigam se defender, para que elas consigam agarrar as oportunidades. E, novamente, o meu público é esse. Eu trabalho com uma turma de 28 crianças, onde a maioria delas são meninos e meninas negras, que moram em área de violência, que moram em área de vulnerabilidade, e elas precisam de exemplos, né? Trazendo um caso que foi bem bonitinho, né? Eu tenho essa estética e eu vou trabalhar assim, as crianças amam, né? Os brincos, os colares, as roupas, e aí recentemente eu fiz um penteado de tranças, né? E aí as meninas queriam tirar foto a todo tempo. E na mesma semana apareceram 3 meninas de trança. Uma com penteado muito parecido com o meu, né? Ela fez um penteado de trança, a outra com a trança com o próprio cabelo, e uma menina com o cabelo alisado, que pediu para a mãe trançar a frente do cabelo. E até hoje ela está usando trança na frente do cabelo e pediram para tirar fotos só as trançadas. Então, isso daí é muito bacana, né? Tem muitas coisas por trás, né? É a criação dessa identidade, né? Eu queria muito ter tido, na minha época da infância, né? Professores assim, né? Professores com essa estética. Eu faço praticamente todos os dias contação de histórias, né? Com eles e roda de conversa em cima dessas histórias, mas eu levo histórias onde eles se reconheçam. As histórias que eu conto são de escritores e escritoras negras, são de escritores indígenas, né? Então eles conseguem se enxergar nessas histórias, conseguem conversar, enfim, é esse o trabalho, né? É assim que eu levo esse conhecimento para a prática, porque assim é necessário entender que existem conhecimentos importantes para além dos muros da academia, né? Que existem outras formas de saberes, mas também quando a gente entra nesses espaços, a gente precisa devolver para o coletivo. E a gente precisa não só dialogar com essas pessoas que estão lá dentro, mas com as pessoas que estão fora, né? A gente tem que dialogar de uma forma que todas as pessoas entendam e levar isso daí para a prática. Então, eu costumo dizer que a minha estratégia de trincheira, o meu ativismo está aí, sabe? Para além da questão literária, ele está na sala de aula. Beleza, beleza, beleza. Agradeço, querida. Agradeço. A gente já está nesses momentos finais, até aproveitar em cima de toda essa fala interessante, né? Dessa profissão de fé que a Janaína acabou de nos oferecer, né? Fazer uma sugestão para rever. Quem aqui, quem já assinou, quem já viu, quem está acompanhando recente, quem já viu, uma conversa também que tem muita profissão de fé, tem muita ação, tem muita história, tem muito peso, né? É essa conversa que nós já tivemos anos anteriores com a Esmeralda Ribeiro, que sem ela, sem o Márcio, com o CUT, com várias pessoas, mas ela e Márcio que estão hoje levando, nós temos o Caderno Negro, que está aí, né? Está sendo lançado, a gente está vendo, e vai ser lançado muita coisa esse ano
e está sendo lançado. Então, se vocês puderem ver, depois de assistirem essa conversa com a Janaína, divulgar muito, falar, olha que legal, vamos lá, olha o que ela falou, vamos ver o livro, olha como que acaba aquela história do corredor, né? Eu aqui não sei o que é isso, aqui tem outro nome, né? Revejam essa conversa com a Esmeralda Ribeiro, por gentileza. Jean, é, queria né, mais um poema, né? E as suas despedidas. Despedida não, até logo, porque a gente vai fazer, quem sabe, encontrar as meninas aí que a Elisandra falou, a gente fazer um sarau, né? Ai, que lindo! Aqui esse espaço Seria está à lindo. disposição. Se a Elisandra quiser, a gente pode fazer, né, ajudar a divulgar ou fazer transmissão em conjunto, sabe? Um grave replica com todos e todos em todos os nossos canais, né? Lindeza, vai ser lindo. Eu estou super dentro, assim, estou muito feliz, conversa maravilhosa. O tempo passou que pelo menos eu nem senti, né? Quero agradecer, né, a você por esse convite lindo, sabe? Agradecer pela sua existência, pelo que você representa, por esse trabalho maravilhoso que você faz de fortalecimento de outros escritores e escritoras pretas. Isso é muito importante. É nisso que eu acredito, sabe? Isso é nós por nós na prática e é disso que a gente precisa. É onde eu estou podendo fazer a minha contribuição. Né? Isso aqui Sim, também nasceu, né, como todo mundo sabe, como você mesmo falou, nasceu da pandemia, nasceu daquela minha necessidade que não tinha um espaço, não tinha um lugar onde os escritores poderiam falar da sua escrita, né? E cada vez, com cada fala, com cada convidada, com cada convidado, a gente aprende mais do que é, né, o ser negro, a ser negra e todas as suas dimensões, todas as suas histórias. A gente ser negro não é um personagem plano, é um personagem sim. esférico, com muitas tonalidades, com muitas histórias, com muitas coisas assim, com, com descobertas, com olhares, com conclusões, com práticas, muito importante. E diárias, né? E diárias. Mais uma Com certeza. coisa, Jean, isso, muito obrigado por você ter dado uma oportunidade de falar assim. Eu me sinto muito feliz porque eu estou em boa companhia. Ai, que Tem lindo. escritores perto de você e de todos que vêm. Eu estou em boa companhia. Nossa, que bom estar nesse quilombo. Eu Ah, agradeço. Eu agradeço mesmo. axé, axé, vida longa para você e para esse programa lindo. E aí tá a Janaína produzindo suas coisas. Entre algumas das coisas, o poema que ela vai declamar agora também. Esse ou Esse poema ele está no livro Literatura Negra Feminina, Poemas de Sobrevivência. Por que escrevo? Escrevo porque transbordo, porque sou intensa em minha forma de amar, de agir, de sentir, de viver a vida em suas diversas áreas e múltiplos aspectos. E ainda não aprendi a fazer diferente disso. Escrevo porque a vida, por vezes, é um processo doloroso demais e me deixou muitas marcas. São cicatrizes tão profundas que feriram a minha alma e transformaram a minha existência de uma forma irreversível. Escrevo porque minha criança interior grita. Tem muitos traumas. Quer ser cuidada, quer fazer pirraça, é orgulhosa e sente falta das pessoas que se foram, do pai que não teve e do afeto que lhe foi negligenciado. Escrevo porque minhas histórias atravessam a de outras mulheres pretas. Sentimos a mesma dor, a mesma agonia. Somos pressionadas a sermos completas, fortes e guerreiras, mesmo com a autoestima ruída e o coração aos pedaços. Amor e desamor, tristeza e euforia, remendos na alma e lembranças felizes.
Responsabilidade e vontade de colocar uma mochila nas costas, ser feliz e ganhar o mundo. Relacionamentos que aprisionam e liberdade. Um mix de sentimentos que por vezes me sufocam e não podem ficar guardados. Por isso, eu escrevo. Escrevo porque a todo tempo tentam nos empurrar goela abaixo que esse não é o nosso lugar e que nossas escrevivências não têm valor. Para eles, preto e pobre não pode ser escritor. Se não estiver dentro da BNT, não conter nota de rodapé e referencial teórico, não serve. Mas eu gosto é de afrontar. E por isso eu escrevo. Escrevo porque, por mais que a vida inteira tenham tentado me provar o contrário, eu existo. Legal, querida. Legal. Eu agradeço. Agradeço muito sua gentileza e sua paciência, querida. Muito obrigado. Ai, gratidão, gratidão. E agradeço a todas e todas que estão aqui assistindo. E quem é esse, você que está assistindo pela segunda vez e você que recomendou, muito obrigado. Faça isso mesmo. Assine o canal, siga a Janaína, que está aqui em todas as descrições. Né? Comprem nossos livros. Leiam Pretos Vivos. Leiam Pretas Vivas também, por favor. Jan, muito obrigado, querida. Agradeço. Isso. Grande beijo, Plínio. Beijos. Tchau, querida. Tudo de bom. Até. Até.